Em Colossenses capítulo 3, está escrito no verso 1: Portanto, se fostes ressuscitado com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E eu te faço uma pergunta: onde é o alto que Deus se refere? Será que é uma questão de altitude? Será que é uma posição geográfica? Ele está aqui perto de mim? Ele está lá no alto? Ele está distante de mim? E é sobre isso que iremos refletir. Meu nome é Matheus Alexandre e estou aqui na minha casa, produzindo essa reflexão caseira para você. Da minha casa para a sua casa, do meu coração para o seu coração. Se nós pensarmos em termos científicos, poderíamos dizer que o alto seria uma questão de altitude. Por exemplo, a nossa atmosfera ela é dividida em 5 camadas. Eu fiz uma pesquisa rápida no Google só para lembrar o nome e ver em questões de altitude para ver onde elas se localizam. E vamos falar da primeira. A primeira camada é a troposfera, onde ocorrem os fenômenos climáticos, os fenômenos meteorológicos, né? Ela fica mais ou menos ali 20 quilômetros de altitude da superfície terrestre. E é onde vemos a formação das nuvens, é onde vemos a chuva cair. Então essa é a primeira camada da atmosfera. A segunda camada é a estratosfera. Ela fica mais ou menos 50 quilômetros de altitude da superfície terrestre e é onde há uma concentração do gás ozônio, né? E ele forma essa camada protetora em volta do globo terrestre para proteger do sol, né? Os raios ultravioletas. Então essa é a segunda camada. A mesosfera ela fica a 85 km de altitude da superfície terrestre e é a camada mais fria da atmosfera, porque ela não tem maior concentração de gases. Então é uma parte mais fria porque os gases fazem a retenção do calor. A termosfera ela fica em média de 650 quilômetros de altitude da superfície terrestre e é a parte mais quente. Por quê? Porque ela tem uma alta concentração de gases e os gases fazem retenção de calor. Aproximadamente pode ter temperaturas de 1.000 a 1.500 graus Celsius. E lembrando, gente, quando você está fervendo a água, para ela entrar no ponto de ebulição, é preciso de 100 graus Celsius. Então imagina temperaturas de 1.000 graus Celsius, é muito quente. A exosfera ela fica a 10.000 quilômetros de altitude da superfície terrestre. Gente, é muita coisa. E é nessa área que fica orbitando satélites do planeta Terra. E também ela faz a fronteira com o espaço sideral. Então a gente percebe que nessas 5 camadas existem 5 níveis. E por que eu estou falando sobre isso? Sabemos que o mundo de baixo é semelhante ao de cima e o mundo de cima é semelhante ao de baixo. Se existem hierarquias, se existem níveis, também no mundo, quando eu falo mundo de baixo, o mundo de cima, eu estou falando da terra e do mundo espiritual, porque a gente vai entrar também no conceito bíblico do alto, esse alto que o apóstolo Paulo se refere. Será que é uma questão geográfica, uma altitude? Será que é o mundo espiritual? Então a gente vai refletir a partir dessas categorias. E por que eu comecei com esse princípio básico, né, que a gente aprende na geografia? Justamente para a gente ter essa noção de níveis, né? Níveis no mundo espiritual. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 20. Diz assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o entre os mortos e fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais. Agora vamos ler Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Então a gente vê que o alto, aonde Cristo está sentado à direita de Deus,
são essas regiões celestiais, esses lugares altos, né? Lugares celestes que o apóstolo Paulo menciona. E lá também existem sortes de bênçãos, né? Muitas bênçãos espirituais ali para o povo de Deus. Agora, vamos ler Efésios 6,12. Diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olha que interessante. Novamente ele falou nas regiões celestes. E vamos montar esse quebra-cabeça. Primeiro, a gente sabe que o lugar alto, as regiões celestes, existem sortes de bênçãos, né? Sortes de bênçãos para o povo de Deus. Bênçãos espirituais. Só que esse alto é um campo minado. Porque Efésios 6,12 diz que lá existem os espíritos tenebrosos, né? Até que ele menciona, não lutamos contra carne e sangue, mas principados e potestades, os dominadores desse mundo tenebroso. Então, você percebe que o alto, onde existe sortes de bênçãos espirituais, também é um lugar minado de demônios. Só que a maravilha de tudo, que também Cristo está assentado à direita de Deus. É curioso que todo esse cenário que a gente está montando nos lembra de uma história, a história do povo de Israel, né? Eles estavam diante da terra que Deus prometeu, Canaã. Foi enviado 12 espias, e dentre eles estavam Josué e Calebe. 10 dos espias falou: a terra é boa, tem bons frutos, de fato mana leite e mel. Só que os homens são grandes, são gigantes, a terra é um campo minado. Como vamos derrotar esses gigantes? Então eles foram vencidos pelo medo. Então ficou na mente bloqueados, eles não conseguiam avançar. Porém, Josué e Calebe, lá existem bênçãos materiais. Deus prometeu que a vitória é nossa. Então nós devemos ir conquistar essa terra porque nós acreditamos no nosso Deus. Então Josué e Calebe insistiu, só que não prosseguiram por causa dos 10 espias. E olha que curioso, me parece que essa história do povo de Israel lembra esse cenário espiritual que estamos descrevendo, né? Existem bênçãos espirituais, toda sorte de bênçãos nos aguardando, né? Nós precisamos nos posicionar, fazer a oração, nos posicionar de joelhos para acessar esse mundo espiritual e acessar as bênçãos espirituais. Só que no mundo espiritual é um campo minado, onde tem demônios, principados, potestades, dominadores desse mundo celeste. Só que devemos lembrar também que Cristo está assentado à direita de Deus no mundo espiritual. Só que eu acredito que, da mesma forma que a atmosfera terrestre, existem níveis, né? Também existem níveis no mundo espiritual. Tem uma outra história também muito bonita de Eliseu e o seu moço, né, o seu servo. O exército cercou e sitiou toda a cidade. E quando o seu servo saiu e viu a cidade cercada, ele falou: ai, meu senhor, todo o exército está cercando a nossa cidade. E Eliseu falou assim: olha, maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. E é onde que ele ora e pede para Deus abrir os olhos espirituais do seu servo. Então me parece que o mundo espiritual, ele está aqui no cosmos, só que com esses olhos carnais, com esse corpo carnal, com esse corpo que é adaptado a essa dimensão, nós não conseguimos acessar. Só conseguimos quando é descortinado o mundo espiritual, quando Deus nos permite ver de fato. Então, o lar, o alto de Deus, os lugares celestes, pode ser aqui, pode ser lá, pode ser no espaço sideral, pode ser na troposfera, pode ser na exosfera, na termosfera, pode ser em qualquer lugar, porque Deus é onipresente. Lá Cristo está sentado à direita de Deus. E tem sim espíritos malignos, dominadores do mundo tenebroso, mas Cristo está sentado à direita de Deus. E o que eu falo para você agora é o seguinte: dobre o joelho e acesse toda sorte de bênçãos espirituais. Não tema, seja como Josué e Calebe. Deus prometeu, a terra é nossa.
vamos possuir.